Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na aula de número 46, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, pessoal, aí sobre componentes 2D que a gente tem aqui no SketchUp, tá? É uma instrução bem legal aí pra gente deixar o nosso projeto mais leve, né? Podemos dizer assim, para ter um tempo de processamento mais rápido, trabalhar com componentes 2D. E aí depois também eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre algumas outras novidades que eu encontrei aqui também na versão 2020, tá? Então a gente vai falar aí sobre esses assuntos. Fiquem ligadinhos até o final da aula que tem coisa muito importante e legal para eu passar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu deixei aqui como exemplo, pessoal, o nosso sobrado, e vocês puderam observar que aqui nós inserimos uma árvore. Quando a gente foi lá no armazém 3D, a gente baixou uma árvore e é uma árvore que possui várias faces, olha lá. A gente tem várias faces, tem até umas frutinhas aqui. Até que essa árvore aqui, pessoal, vamos dizer assim que ela tá leve, vamos dizer assim, de processar. Mas em alguns casos, ó, por exemplo, se você vir aqui em janela, armazém 3D, vamos baixar aqui árvores, ó. Pode ser que você encontre árvores muito pesadas. Vamos ver essa daqui. Vou apertar assim, vamos dar uma olhadinha. Principalmente árvores, pessoal, essa aqui tá bem pequenininha. Mas o que acontece? Vegetação, pessoal, aqui no SketchUp, ó, já deixa o seu projeto um pouco mais lento. Olha lá. Não sei se vocês conseguem observar aí no vídeo que está até um pouquinho mais pesado para eu manipular. Aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é feito com milhões de linhas, faces, materiais e tudo isso deixa realmente bem pesado aí o seu projeto. Quando você tiver que fazer um trabalho, um projeto aqui no SketchUp e houver a necessidade de você colocar muita vegetação ou às vezes muitas pessoas, carros e que essa não seja a ideia de você ter um elemento 3D para apresentar o 3D, mas sim apenas um 2D, então você pode partir para o uso dos componentes em 2D. Dá praticamente a mesma riqueza de detalhes, inclusive em alguns casos você pode ter até algumas fotos mais realísticas implementadas ao seu modelo 2D. Vamos dar uma olhadinha aqui no Google primeiro, eu vou mostrar para vocês como baixar componentes com transparência PNG. E aí a gente traz ele para cá, para dentro do arquivo e transforma então em componente 2D. Vamos ver como é que funciona? Olha só, pessoal, já coloquei aqui no Google e aqui a gente pode pesquisar assim, ó, árvores. Aí você vai colocar assim, pessoal, ó, PNG, tá bom? Para que o Google te ofereça então imagens que possuem transparência. Vocês vão vir aqui, ó, em imagens. E aí vocês vão observar que as imagens que têm transparência, pessoal, elas têm esses quadriculadinhos aqui, ó. Tá? Mas tomem cuidado que nem sempre todas que têm um quadriculadinho aqui no Google refere-se que realmente possui a transparência, tá? Então, por exemplo, ó, eu gostei dessa árvore aqui, ó. Eu vou clicar nela e aí vocês vão observar, ó, que aparece então um fundo mais escuro, ó, e xadrezinho. Então é literalmente uma imagem aí PNG, uma imagem transparente. Então eu vou clicar com o botão direito, salvar como. Já vou deixar aqui, ó, dentro da pasta tema da aula 46, tá? E vamos colocar assim, ó, árvore 1, tá? Ou exemplo 1, ó. Isso. Observem aqui, pessoal, ó, tem que observar que tem que ser com uma extensão PNG, tá bom? Senão não tem o efeito. Aí a gente clica em salvar. Vamos baixar uma outra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa tá bem bacana também. Essa tem uma sombrinha. Isso, essa já tem até uma sombrinha, ó, que legal. Talvez atrapalhe. Essa sombrinha seja, talvez nos atrapalhe, né? Vamos pegar uma outra que não tem a sombrinha. Essa aqui tá com 900 por 900, ó. Apesar de estar com esse xadrez, não é transparente, tá, pessoal? Se você clicar com o botão direito, salvar como, vai estar como JPEG, ó. Não é transparência, tá? Tem que observar esses detalhes. Vamos ver uma outra aqui bem legal, pessoal. Não sei se essa vai estar. Essa tá, ó. Tem uma sombrinha bem leve, mas dá para fazer, tá? Ó, salvar como. Olha lá, PNG, exemplo 2, tá bom?
E aí a gente clica em salvar. Legal? Bom, agora vamos pegar, aproveitando que a gente está aqui, e vamos fazer assim, ó, pessoas, ó, pessoas PNG. Então, se você pegar aqui, ó, imagens, tá? A gente consegue pôr essas pessoas dentro do nosso projeto. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ideal é sempre pegar pessoas em pé, assim, de corpo inteiro, tá, pessoal? E preferencialmente de frente também. Evitem pegar pessoas sentadas em grupo, assim, aí não fica legal. Ó, vamos ver essa daqui. Essa é PNG, mas está um pouco explodida, distorcida. Essa não é PNG. Olha, pessoal, essa aqui que não é PNG, deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos pegar uma outra que não seja PNG. Eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para editar, para que de fato ela se transforme em uma imagem PNG, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra inteira. Ó, essa daqui, ó, tá vendo? Vou clicar com o botão direito, salvar como, ó, não é PNG, então vou colocar assim, ó, pessoas, tá? E aí eu dou um salvar, tá dentro da pasta tema da aula 46 como JPEG. Legal? Muito bem, então a gente volta lá para o SketchUp. Aqui no SketchUp, então, o que que a gente faz, ó? Vocês vão vir aqui, pessoal, ó, na opção Arquivo, Importar. Olha só, dentro da pasta 46, vocês vão clicar aqui e vocês vão observar, ó, que aqui essas duas têm a transparência, ó, dá até para ver que está transparentezinho lá, e essa não, ó, aparece o xadrez, mas não é transparente. Então, vou pegar essa daqui, ó, a árvore 1, e observem só, pessoal, que eu vou trazer ela como uma imagem, não estou trazendo como uma textura, nenhuma foto adaptada, é como uma imagem literalmente. E aí eu vou importar. Aqui, observem então que ela vai vir para eu clicar na tela. Eu vou clicar no plano, vou abrir para colocar do tamanho que eu preciso. Então, vou fazer uma árvore bem grande aqui, ó. Olha lá, pessoal, vamos chegar mais perto para a gente ver, ó. É uma árvore grande, razoavelmente grande. Então, a gente vai pegar esse objeto, vai vir aqui no rotar, a gente clica aqui, arrasta, traz para cá, ó. Aliás, solta aqui, clica aqui e põe literalmente em pé, tá bom? Olha lá, é uma árvore que está em pé. Mas é um objeto 2D, pessoal. A gente vê que é fininho, né? Ó, que a gente tem uma foto aqui, ó. Mas, quando eu quero transformar em um componente, pessoal, eu faço assim, ó. Pego esse objeto, clico com o botão direito e venho na opção criar um componente, ó. Se eu vir aqui, ó, selecionar, observe que quando eu clico, não tem a opção, ó, criar componente, ó. Tá vendo? Então, eu entro dentro do objeto, vou clicando, ele ainda não continua. Por quê? Porque eu trouxe como uma imagem. Ou seja, ó, eu clico aqui, ó, informações da entidade, ele forma, ó, que é uma opção, ó, imagem, tá bom? Então, eu faço assim, ó, venho aqui com um retângulo giratório, ó, perfeitamente em pé. Aí eu vou pegar essa imagem aqui, ó, tá vendo? Essa imagem e vou trazer para cá. Então, vejam só que legal. Eu vou transformar isso aqui em um componente, ó, crio um componente, legal? Vamos pôr o nome, então, de árvore 1, tá? Aqui, pessoal, nessa opção, ó, eu vou vir aqui e sempre colocar, ó, de frente para a câmera, tá? Ó, aqui eu não vou pôr na posição fixa, aliás, vou deixar nenhuma para que ele fique no chão, definir os eixos, tá? E colocar aqui, ó, sempre de frente para a câmera, legal? Ó, sombras voltadas para o sol, ou seja, mesmo que é um objeto 2D, a sombra vai estar voltada ao contrário do sol. Tá bom? Então, clico aqui em criar. Legal? Então, esse componente, ó, sempre ele estará de frente para nós. Ó, independente da posição que a gente virar, olha lá, o retângulo sempre está de frente para nós. Legal, né? Muito bem. Agora eu entro dentro desse componente, ó, aqui, e vou vir então, ó, arquivo, importar, vou pegar a árvore como uma imagem, importar. Aí eu vou colar essa imagem aqui, ó, vou abrir ela do tamanho que eu quero até chegar no limite lá, ó, tá vendo, ó, do componente, e aí eu clico, ou seja, essa imagem, pessoal, ela está perfeitamente agora, ó, dentro do nosso componente, legal? Ah, professor, mas está branco lá, não tem problema, a gente entra aqui, ó, esta face aqui, ó, tá vendo, esta face, se eu vir aqui, ó, em editar, eu não tenho a possibilidade de tirar a transparência, por quê? Porque é um material original, então venho, crio um material novo,
E nesse material novo eu ponho qualquer cor aqui, ó, por exemplo, qualquer cor, e jogo a transparência total. Dou um OK. Vocês vão observar, ó, que vai ficar ele transparente. Eu venho, pego o material, clico aqui. Deixa eu ver se está inserindo o material. Aqui, ó. Não está aceitando. Deixa eu ver por que não aceitou o material transparente. Deixa ele pensar aqui um pouquinho, pessoal. Deixa eu clicar na face aqui, ó. Isso, nessa face. Materiais. Esse material aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Clico aqui, né, ó. Ele não está inserindo material de amostra. Não sei por que não está inserindo aqui, ó. Deixa eu voltar com a cor normal dele. Vou pôr um vermelho, um laranja. Isso, ó, laranja. Aí eu venho e tiro a transparência. Aliás, coloco a transparência aqui, ó. Agora sim, eu não sei por que não aceitou, pessoal, antes. Mas de fato, ó, vocês vão observar que tem toda a transparência lá agora, ó, necessária, tá? Aí sim, você entra no componente de novo. Aí, ó, estas linhas aqui para nós não interessa mais, ó. Você pode até apagar as linhas literalmente, ó. Ó, essa linha daqui, deixa eu ver. A linha aqui, ó, tá aqui em cima, essa. Acho que é toda a face, já foi embora. Ah, tem aqui, ó. Tem uma linhazinha aqui, a gente deleta, tem uma outra linha aqui, a gente deleta. Ou seja, o componente retângulo que eu fiz, pessoal, não serve mais, ó. Eu só quero só a árvore, ó. Então, eu inseri uma imagem dentro do componente, ó. E essa imagem dessa foto, dessa árvore, sempre está voltada para nós, ó. Essa daqui a gente pode deletar, tá? E então, ó, por exemplo, se eu quiser colocar uma árvore aqui atrás, ó, da casa, vejam só que legal. Eu venho aqui, ó, coloco uma árvore aqui, por exemplo, aqui nos fundos, ó, aqui, ó. Então, toda vez que eu olhar a minha residência, ó, qualquer posição que eu olhar a minha residência, aquela árvore, ó, sempre estará de frente para nós. Olha lá, pessoal, que legal. Isso aqui é um elemento muito mais leve, pessoal, para inserir aí nos projetos, tá bom? Vamos criar de uma outra forma. Ó, agora, nessa outra situação, nós vamos fazer assim. Ó, vou fazer aqui um retângulo giratório. Pode ser assim, para o alto. Isso. Só que agora vou aplicar de uma forma diferente. Eu vou criar um material, tá? Esse material vou clicar aqui. Vou pegar então o exemplo da árvore 2, abrir, tá? Vamos deixar aqui um fator de 1,5 metro, mais ou menos. Tiro aqui, ó, toda a transparência, coloco para cá para que ele fique realmente visível e dou um OK, tá? Pego o material e aplico então sobre essa face. Ele de fato já vai vir então com a transparência, tá? Então eu clico aqui, ó, botão direito, textura, posição, a gente já ajusta para que a árvore fique totalmente dentro desse retângulo, né, ó? Olha lá. Isso. Botão direito, concluído. Se ficar aparecendo um pedacinho da de cima, pega aqui, já desce aqui, pessoal, perfeitamente no azul. Olha lá. Isso. Pode apertar a borracha, segura o Shift, já limpa essas linhas, porque não precisamos dela, ó. Tá bom? Então, olha lá. Inserimos agora como um material já ali, ó. Esse aqui, ó, não está se mexendo de frente para nós. Então, agora, ó, você vai clicar com 3 cliques, botão direito. Agora sim, nessa opção você tem, ó, criar componente, tá? Você vai clicar aqui e nós vamos colocar o nome de árvore 2. Olha lá. A posição aqui, ó, fixar, é no chão mesmo. Ó, definir eixos, pessoal. Esta opção é importante porque o eixo original do componente está aqui, ó, na hora que você fez lá o retângulo giratório. Então, ó, você vem em definir eixos e aí você tem que colocar no meio da árvore aqui, ó. Coloca para cá o vermelho nesse sentido e o verde nesse sentido, ok? Não esqueçam desse detalhe. Colocar sempre de frente para a câmera e sombra voltada para o sol. E clica em criar. Tá ok? Está dizendo que já existe, possivelmente eu devo ter feito algum teste, não tem problema, clico em sim. Então, ó, o nosso componente, ó, tá feito lá, ó, bonitão também, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, vamos tirar esse 3D, vou deletar. Então, quando eu quiser um elemento como esse, ó, que é um objeto literalmente mais leve, pessoal, aí eu posso também trabalhar com componentes em 2D dessa forma, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso, como o eixo ele está aqui, pessoal, ó, certinho, então qualquer giro que eu der na tela, ó, ele sempre vai estar lá, a árvore sempre vai estar naquele local. Olha que legal, tá?
Vamos só diminuir um pouquinho a escala, que eu acho que vai ficar bacana aqui, ó. Isso. E vamos mover, né? Ó, pego aqui no tronco da árvore, coloco aqui, ó. Pessoal, olha lá que bacana, ó. Então, qualquer posição que eu estiver olhando o meu projeto, aquelas árvores sempre estarão, ó, de frente para o usuário. Olha lá que bacana, ó. Isso, como eu comentei, deixa o seu projeto aí muito mais leve, pessoal. Realmente muito mais leve. Tá, mas aí vai acontecer de um belo dia você querer baixar essas fotos, tanto textura lá como imagem, né? Ou como material, e você não encontra o objeto transparente. Como que a gente resolve isso? Então, eu vou abrir a pasta tema da aula 46. Olha só, já deixei aqui na tela. Então, eu vou pegar essa imagem, pessoal, vou abrir, por exemplo, com o GIMP. Vem aqui no GIMP, deixa ele carregar aqui um pouquinho. E aí eu já mostro para vocês, ó. Então, a gente tem essa situação que a gente quer uma imagem como essa, mas a gente quer totalmente transparente. E você vai observar aqui, ó, que na verdade não é uma transparência, ó. São quadradinhos brancos e cinzas. Então, aqui, ó, no GIMP, pessoal, deixa eu só isolar só a moça aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho essa ferramenta de estilete, eu vou isolar só esse componente aqui, ó, tá? Isso, ó. Olha lá. Eu tenho uma ferramenta aqui, ó, no GIMP, pessoal, que é essa daqui, ó, que é a ferramenta de seleção de cor. Ou seja, ele só vai selecionar a cor que eu clicar. Então, eu quero somente este cinza aqui, ó. Vou aproximar e vou clicar na ferramenta e clico no cinza. Então, ele marcou para mim aqui todos os elementos que são cinza. E aí eu posso vir, por exemplo, aqui na borracha. Com a borracha, ó, eu vou alterar o pincel e vou pegar esse pincel sólido. Olha lá. E aí eu vou apagar. Observem que ele está apagando somente o que é cinza. Olha lá. Tá bom? Ah, mas eu quero o branco. Então eu venho aqui, clico. Vou clicar agora no branco. Então ele só vai apagar o que é branco. Olha lá. Aí ele vai apagar só o que é branco, literalmente. Mas, pessoal, ele não está colocando transparência. Para ficar transparente, tem que ter aquele fundo xadrez meio acinzentado. Então, vocês vão vir aqui, ó, em camadas. Em camadas tem a opção transparência, adicionar o canal alfa. Olha lá. Vocês clicam aqui. Então, essa imagem passa a ser uma imagem PNG. Legal? Então, a gente volta aqui, ó, vamos clicar no cinza, tá? E aí, borracha. Quando você passar a borracha, ó, observe que atrás da moça, ele estará limpando, ó, deixando então toda aquela transparência visível. Olha lá, pessoal, que legal. A parte da camisa dela aqui, ó, como é azul, ele não está apagando, ó, nem o braço, tá? Ó, então só estará apagando literalmente o fundo, que é branco e cinza lá, né? Ó. Olha lá. Se você quiser diminuir o pincel, pode diminuir ou aumentar, mas o ideal é você passar pelo todo o contorno. Assim, ó, ficou uma outra corzinha aqui. Depois tem que fazer literalmente um ajuste fino. Tá bom? Dá a volta assim, ó, em todo o desenho. Ó. Então, o que não é cinza nem branco, ele não está limpando, ó. Ele está deixando e permanecendo a imagem literalmente, tá? Deixa eu já limpar aqui tudinho esse trecho. Aí a gente já leva para lá para o SketchUp também, tá bom? Ó, vocês estão observando que eu estou passando o pincel só no contorno, mas aí a gente precisa fazer um ajuste fino depois, tá? Para levar essa imagem certinha para ser usada como componente, tá bom? Como componente 2D. Ó, aqui embaixo do braço também a gente limpa. Se ficar uma outra cor, uma coisinha ou outra, pessoal, dependendo do tamanho da sua imagem, aí tem que limpar literalmente mais fino, tá? Fazer um trabalho mais limpo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Então, eu tenho todo o contorno. Ah, ficou um pedacinho do braço aqui, ó. Isso, ó. Eu tenho todo o contorno que eu tirei, tá? Aí eu venho nessa opção aqui, ó, nessa ferramenta de laço, e aí eu vou laçar somente a foto, ó. Vou clicando, que a parte branca de fora eu não quero, né? Ó, então, eu vou laçar somente essa parte interna aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é um programa sensacional. O GIMP, ele tem ferramentas aqui sensacionais mesmo para facilitar aí o nosso trabalho, né? E tem ferramentas bacanas realmente, ó.
Mesmo assim, depois que eu fizer esse laço, pessoal, a gente tem que fazer um ajuste fino também na foto. Porque possivelmente deve ter algumas pequenas partículas em volta aí da imagem, tá? Eu já mostro para vocês. Ó, toma um pouquinho de cuidado para não pegar o corpo da pessoa, nem cortar nenhuma parte, né? Quando chegar aqui na última bolinha, ó, você vai clicar, ele vai selecionar. Você dá um Ctrl X, recorta tudo, clica aqui. Esta imagem aqui, ó, você pode selecionar ela inteira, ó, com o retângulo. Você vai deletar todo o fundo de trás e você vai dar um Ctrl V. Na hora que você der um Ctrl V, ó, só vai estar então a moça lá, ó, tá bom? Com aquele fundo transparente. Se você observar bem de pertinho aqui, ó, tá vendo que tem uma pequena névoa aqui, ó, tá vendo? Isso daqui que são cores que a gente não selecionou. Então você vai pegar aqui de novo, vai clicar nessa cor e aí tem que limpar também essa outra cor, ó. Tá? Às vezes pode ser que você vai encontrar algumas partículas de outras cores, aí você tem que ir pegando então cor por cor e limpando, de forma que vai ficar só ali a imagem da moça, literalmente, ali do componente. Tá? Então dessa forma que a gente limpa componentes em 2D para levar lá para o SketchUp. Se você quiser fazer um trabalho mais minucioso também, você pode aproximar o zoom e usar a ferramenta de laço. Você pode contornar todo o corpo da pessoa ou do objeto para levar para lá, tá, pessoal? Também para fazer um trabalho mais fino. De repente uma imagem grande ou algo nesse sentido, você pode ter um zoom muito maior e aí você faz toda a limpeza literalmente já diretamente com o laço. Tá? Aí você recorta e cola numa foto ou num espaço já totalmente transparente. Olha lá, pessoal, deixa eu só finalizar aqui para mostrar para vocês. Clico aqui, ó, desmarca a seleção, clico no zoom, letrinha menos, né, o sinalzinho de menos, ó. Então eu tenho, ó, essa imagem aqui, ó, aí totalmente PNG, ok? Vem aqui, ó, em arquivo, exportar como, e já vou deixar dentro da pasta, tá? Ó, exportar como, ele vai substituir aquele mesmo nome, pessoas, então vou colocar assim, só o nome moça, né, aqui, ó. Moça, ponto, pessoal, aqui, ó, tem que digitar, depois da palavra moço, ponto PNG, para entender que é uma imagem de transparência, tá? Aperta aqui, clique em exportar, a imagem foi exportada, tá bom? Lá no SketchUp, então, você pode fazer assim, ó, comando retângulo giratório, vamos fazer assim. O interessante é você colocar um tamanho específico aqui, tá, pessoal? Por exemplo, retângulo giratório, para cá mais ou menos 1 metro, e de altura, uma altura de uma pessoa mesmo, ó, literalmente aqui mais ou menos 1,80 m, tá? Para você ter uma base. Cria aqui então o material, clica aqui, tá lá a moça com a transparência, abrir, e aí você clica aqui em OK, tá? Aplica o material aqui, botão direito, ó, textura, posição, e acerta aqui o tamanho que der ali, mais ou menos vai ser a altura da moça de 1,80 m, olha lá, tá? Aqui, isso, tá? Botão direito, concluído. Essa linha de cá você vai só movimentar ela para lá, ó. Então você precisa só disso, né? Borrachinha, segura o Shift, já limpa tudo isso daqui, ó. Olha lá, tá? 3 cliques, botão direito, componente. Vamos pôr o nome dela aqui de Maria, né? Ó, Maria. Selecionar e definir o eixo, ó, sempre aqui pelo pezinho no meio. Vermelho para cá, o verde lá para trás. Definir a sombra. E criamos o componente. Olha lá, pessoal, então essa moça, ó, sempre, qualquer imagem que a gente colocar no nosso projeto, ela vai estar sempre de frente para nós. Olha lá, que legal, ó. Tá? E quando você habilita as sombras, pessoal, veja o que acontece, ó. Eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa daqui, deixa eu ver a de trás. Deixa ele estar carregando. Ó, observem que as sombras, elas estão quadradas, ó, não está com a sombra perfeita do objeto, né, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Isso acontece por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o programa SketchUp, ele está entendendo que, na verdade, você tem um retângulo aqui, ó. Tá? Vou só mudar a posição do sol, olha lá. Ele está entendendo que você tem um retângulo, você não tem uma foto. Como é que a gente faz para corrigir isso, pessoal? Colocar a sombra perfeita, para que a sombra, de fato, seja aplicada, ó. Aqui ele está entendendo também que é um retângulo, ó. Olha lá.
tá bom? Vamos ver como é que faz para corrigir isso? Bom, aqui, pessoal, no GIMP a gente vai fazer assim, ó, nós vamos extrair o contorno, no caso aqui do componente, tá? Estou usando como exemplo aqui a moça, mas poderia ser uma árvore, né, ou qualquer outro tipo de objeto. O conceito é basicamente o mesmo, tá? Então aqui, ó, vocês vão vir em janela, aqui, ó, em diálogo existente, vocês vão habilitar essa opção camadas, tá? Vai aparecer aqui um painelzinho de camadas. Bem aqui nesse canto, ó, vocês vão clicar em criar uma nova camada. Tá, vamos colocar aqui o nome dela de contorno, ó, é o nome da camada, tá bom? Dou um OK. Então eu tenho duas camadas agora. Ó. Eu tenho a camada chamada pessoas, que é no caso aqui a moça, né? E tenho o contorno. Esse aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar esse, ó, selecionei ele. Eu vou vir aqui nessa opção, ó, nessa ferramenta, que é a opção de varinha mágica, eu clico e clico aqui no espaço, ou seja, ele vai marcar todo o contorno em volta do que nós já limpamos, tá bom? E aí, ó, vocês vão observar o seguinte, vindo aqui, ó, em editar, vocês vão observar que vai habilitar essa ferramenta aqui, ó, contornar seleção. Então, vocês vão clicar, ele vai criar um contorno, ou seja, uma linha em volta de todo o corpo da moça aqui, ó, tá? Pode deixar o valor aqui, ó, com o valor 1, e cor sólida. Vocês clicam em contornar, tá? Não sei se vocês conseguem observar aí. Vai estar aparecendo um contorno preto, bem fininho, em volta de todo o corpo aqui, ó, tá? Em volta de todo o desenho, tá bom? Muito bem. A seleção, ela está feita, tá, pessoal? Vou dar um Ctrl X, vou clicar aqui, ó, vou vir na camada contorno. Aqui, ó, na camada contorno. Essa daqui, ó, eu vou fechar o olhinho, só estou na contorno e aqui eu vou dar um Ctrl V. Então, vocês vão observar, ó, vou clicar aqui, que a gente tem lá só o contorno, ó, literalmente, do corpo da moça, tá? Bom, aqui, ó, você pode fazer assim, ó, você vai vir aqui com a borracha, e com a borracha você pode limpar tudo que está em volta aqui, ó, essa borda aqui, ó, não dá quase para ver, mas literalmente tem uma borda. Ou você pode abrir um retângulo, bem aqui, ó, e deletar, tá? Ó, deleta aqui. Pega esse de cá, deleta. Esse de cá, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Tá? Só tomar um pouquinho de cuidado para não pegar no contorno que a gente já fez, tá? Olha lá, pessoal. Então, a gente tem isso daqui, ó. Lá o contorno. E agora nós vamos vir aqui em exportar, ó. Exportar como. E vou colocar o nome sombra da moça, tá? Ó, clico aqui em exportar. Exportar, eu já havia feito um teste anteriormente, clico aqui em substituir, exportar. Exportamos, pessoal, como um arquivo DWG. Mas para a gente desenhar esse contorno lá no SketchUp, pessoal, a gente precisa transformar em um arquivo DXF, que é um arquivo de AutoCAD, que é aquele mesmo que a gente utilizou lá na hora de importar de AutoCAD. Só que o GIMP, pessoal, ele não tem a capacidade de transformar esse arquivo DWG diretamente para DXF. Então, a gente precisa de um programa que é da internet, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, depois que você exportou o contorno como PNG, você vai no Google e aí você vai encontrar esse site aqui, ó, que é o convertio.co.pt / aqui no finalzinho, tá? E aí você vai clicar aqui em selecionar arquivos, ó. Você clica aqui em selecionar arquivos e aí você vai pegar então o arquivo, ó, que você criou com a sombra, tá? Clica aqui, ele vai ser enviado para o site, né? Para o site. Vocês vão clicar aqui, ó, em transformar para CAD, ó, arquivo CAD DXF, ok? Depois disso, basta você clicar aqui em converter e aí ele estará convertendo para nós aquele objeto. Ó, depois que ele faz o elemento de conversão, aparece aqui, ó, descarregar. Olha lá, moça.dxf, tá? Clica aqui em descarregar. Vou deixar dentro da pasta tema da aula 46, já está aqui, ó, clico em salvar. Prontinho, tá lá salvo o arquivo, tá? Voltando lá para o SketchUp, pessoal, observe então, ó, que a sombra está quadrada, né? A gente tem que vir aqui na opção importar, deixa ele pensar aqui um pouquinho, ó, arquivo, importar. Aí eu vou pegar então aquele arquivo, ó, DXF, olha lá, ó, DXF, aqui, e aí eu clico, ó, se não tiver aparecendo de vocês aqui, vocês vão clicar, ó, e colocar arquivos aqui, ó, do tipo DXF, deixa eu ver onde está. Todos os arquivos compatíveis ele já vai aparecer, tá? Você vai clicar aqui, ó, e importar, tá? Ele vai carregar como se fosse uma planta de AutoCAD.
Vamos pensar um pouquinho, né? Aliás, deixa ele pensar um pouquinho, vamos ver onde é que ele vai inserir. Vamos dar uma olhadinha, olha lá, inseriu aqui, ó. Tá? Ele vem como um componente, vamos mover para cá, ele está pensando um pouquinho mais do que o convencional, porque está com a sombra ligada. Deixa eu só clicar aqui, vou desmarcar a sombra. Isso, ó. Então você vai trazer o contorno para cá. Olha lá, pessoal, tá o contorno feitão lá, bonito. E são linhas, ó, literalmente linhas de SketchUp, tá? Muito bem, qual que é o trabalho agora, pessoal? É girar esse objeto, ó. A gente clica aqui, solta para cá, clica aqui e gira ele aqui, ó, tá bom? Aí a gente vai pegar, como a gente limpou todo o contorno em volta, só tem o desenho da moça. Tá? Você vai pegar aqui, ó, já vai ajustar a escala. Vamos colocar uma altura de 1,80 m. Então, ó, vou clicar aqui, ó, fazer uma linha no chão. 1,8 para a gente ter essa referência. Clico aqui ele ainda enquanto ele é grupo. Uso escala. E diminuo ele aqui, ó, tá, pessoal? Até ele chegar mais ou menos lá, ó. Naquela altura que a gente tem de referência, que é 1,80 m. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Tá bom? Isso, certinho. Então a linha foi de referência, a gente deleta. Agora, pessoal, é o seguinte, esse objeto aqui, ó, a gente tem que pegar ele e desassociar, tá? Para que ele se transforme em linhas, tá? De forma que aqui você vai fazer linhas até ele fechar a face. Tem que fechar a face, tá, pessoal? Ó, a face interna, ó. Se vira assim, deixa eu ver se tá com pedacinhos de linha solto. Isso. Vamos clicando até ele fechar todo o contorno. Se não fechar, é porque tem partes ainda abertas, ó. Vai olhando assim direitinho. Ó, tem uma partezinha aberta aqui. Opa, aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais para cá. Ó, tem um pedacinho aqui. Essa linha de dentro para nós, pessoal, praticamente a gente não vai usar, a gente só precisa da parte externa. Isso, olha lá, pessoal, gerou então a face. Olha que bacana. Aí, essa linha de fora, se ficar de fora, você pode apagar, né? Se ficar de dentro, pode apagar também. Dá 3 cliques aqui. Aliás, faz assim, ó, clica na de dentro, ó, com 2 cliques, só 2 cliques, pessoal. Dá um Ctrl X. Os demais aqui, ó, você pode deletar, tá? Aqui você vai dar um Ctrl V, ó, vai trazer então lá o perfil que você tem. Olha que bacana, ó, tá? E nesse perfil aqui, ó, é uma face, literalmente você vai inverter a face. E aqui você vai aplicar esse material aqui, ó. Você vai apertar o B, pega esse material e joga para cá, ó. Olha lá, o material apareceu naquela face agora. Você vem então com o botão direito, textura, posição. E aí você vai ter que fazer o ajuste aqui, ó, da imagem que você tem com o contorno. Olha lá, o contorno da botinha certinho. Se você olhar aqui também, é importante olhar a altura, ó, tá? Dá uma esticadinha aqui. É melhor esticar com o verde, pessoal, para alcançar o tamanho que você quer lá, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque assim vai ficar um pouquinho mais difícil, porque ele salta, né, ó. Isso, ó. Isso, olha lá, tá um tamanho basicamente certo. Talvez a gente achatou a imagem aqui. Acabou achatando aqui. Vamos ver se a gente dá uma acertada aqui, ó. Isso, olha lá, pessoal. Então, a imagem casada direitinho com a foto, tá? Ou seja, o contorno que a gente fez a máscara com a foto, tá? Botão direito, ó, concluído, tá lá inserido, ó, a imagem certinha naquele contorno, tá? Muito bem. Agora, o que que a gente faz, pessoal? A gente seleciona aqui, ó. Esse aqui é um objeto que é uma face, borracha, e limpa tudo isso daqui, ó. Pode clicar, ó, com 2 cliques aqui, tá? Shift desmarca o centro, vem aqui, ó, em editar, ocultar. Então, você vai ocultar todo o contorno, porque você não precisa. Agora, esse objeto aqui, pessoal, ó, 3 cliques, botão direito, cria um componente. Vamos colocar lá, ó, moça com sombra, tá? Eixo, a gente define o eixo bonitinho para cá, para lá. E criamos a sombra, criar, tá? Ó, tá lá o componente, ó. Ambos são bem parecidos, mas vocês vão observar, pessoal, que esse daqui, ó, da direita, quando a gente liga as sombras, olha o que acontece, pessoal. A gente literalmente tem a sombra mesmo. Olha lá. Deixa eu mover isso para cá, para vocês verem a diferença, ó.
Esse aqui é um quadradão único, ó, e esse é a sombra literalmente da moça, ó. Ó, conforme a gente mexe, ó, então a sombra é projetada. Se a gente mudar os meses do ano ou mudar o horário, pessoal, a sombra também meio que se ajusta, ó, para ficar sempre virada para o lado do sol. Olha lá que bacana, pessoal, tá? Ó, isso dá um efeito bem legal aí nos seus projetos, tá bom? Então você pode fazer dessa forma, ou se você quiser, em casos mais extremos, você pode pegar, se você não encontrar o programa para transformar lá PNG para DXF, o que você pode fazer? Na hora que você faz o retângulo giratório, você inseriu lá o material, você vem literalmente e desenha mesmo. Faz a linha do contorno em volta de todo o desenho que você tem, exclui a face de fora, você terá da mesma forma somente a face interna, tá bom? E aí essa face interna, ó, você tem a sombra literalmente aí projetada. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu fiquei devendo para vocês aí falar um pouquinho sobre as novidades aqui na versão 2020. Vamos deixar então, pessoal, aí para a próxima aula. Já no comecinho da próxima aula, eu comento para vocês aí estas novidades. Legal? Ok? Então vou pegar esse componente aqui, pessoal, ó. Vou clicar com o botão direito, salvar como, e vou deixar como uma pasta, né? Dentro da pasta, aliás, já esse componente para vocês inserirem. Ó. Vou vir aqui para alterar a pasta. Já alterei aqui automaticamente. Ó. Então, moça com sombra, clico em salvar. No dia que eu precisar desse componente, como vocês já sabem, ó, vou deletar ele aqui, deletar. Vamos lá, ó. Pego aqui então, ó, arquivo, importar. Dentro da pasta 46, ó, é um arquivo agora de SketchUp, ó, tá vendo que não são as imagens, ó, é um arquivo importar, tá? Olha lá, pessoal, que bacana. E aí eu consigo inserir aqui, ó, e esse objeto, esse componente já vai estar com a sombra, ó, bonitona inserida, ó, olha lá que legal. Tá bom? Sobre aí os objetos que a gente constitui aqui no SketchUp, legal? O processo para fazer da árvore é basicamente o mesmo, tá, pessoal? Se você não quiser que fique essa sombra quadradona, fique a sombra direitinha, tem que transformar em DXF e fazer todo esse processo como eu exemplifiquei aí para vocês. Legal? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado então aí da explicação mais uma vez e aguardo vocês então aí firmes e fortes na sequência das aulas. Tchau, tchau, pessoal!